Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivanildo e a nossa aula já vai começar. Olá pessoal, esta é a primeira aula da disciplina de Princípio dos Processos Químicos e nesta aula nós vamos falar sobre sistema de unidades e conversão de unidades. Os engenheiros químicos, assim como os demais engenheiros, costumam se reportar através de valores, unidades e dimensões. Uma unidade corresponde a uma quantidade mensurável de uma determinada dimensão. Assim, por exemplo, quando o engenheiro fala que aquele reator tem por capacidade 20 litros ou que aquela tubulação tem 10 centímetros de comprimento, litros corresponde à unidade da dimensão volume, assim como centímetro corresponde à unidade correspondente ao comprimento, ou seja, ao diâmetro daquela tubulação. Então, os engenheiros necessitam se reportar através de valores e unidades. Um valor sem unidade não tem significado, a não ser que estejamos tratando de grupos adimensionais que nós vamos falar no final desta aula. Uma má verificação das equações ou a consistência das unidades desta equação pode levar a erros drásticos de projeto, causando prejuízos enormes, como o exemplo que a gente vai ver a seguir. Existem diversos sites que reportam os 10 maiores erros de cálculo da ciência e da engenharia. Eu selecionei um deles para mostrar um caso específico em que, em 1999, a NASA reportou o desaparecimento de um satélite na órbita de Marte. Após uma investigação detalhada, a NASA determinou a causa do desaparecimento, que foi um erro de conversão de unidades inglesas para as unidades métricas, o que causou um prejuízo da ordem de 125 milhões de dólares. Então, a partir deste ponto, vocês podem perceber a dimensão da importância deste assunto. Sendo assim, inicialmente nós vamos responder a duas perguntas. Primeiro, o que são unidades e dimensões? E em seguida, como estas unidades diferem? Então vejamos. Uma dimensão é uma propriedade que pode ser medida, como por exemplo, o comprimento, tempo, massa ou temperatura, a velocidade, o volume, a massa específica. Unidades são os meios de se expressar essas dimensões, como por exemplo, pés ou centímetros para a dimensão comprimento, horas ou segundos para a dimensão tempo. Entretanto, estas unidades diferem quando trabalhamos com diferentes tipos de sistemas de unidades. É o que nós vamos ver no quadro a seguir. Este quadro apresenta os diferentes tipos de sistemas de unidades e as dimensões básicas com suas respectivas unidades. O que nós podemos perceber é que, para a dimensão tempo, a unidade padrão no sistema internacional, no sistema americano, no CGS e no sistema britânico é o segundo. Entretanto, se nós analisarmos a dimensão massa em cada sistema de unidade, estas unidades diferem. Isto mostra a importância do assunto e da relação que existe entre esses sistemas de unidades. Nós precisamos conhecer estas relações. Dando continuidade, nós vamos definir agora o que são sistemas de unidades básicas e derivadas. Uma unidade básica são aquelas unidades para as dimensões básicas massa, comprimento, tempo e temperatura. E aí, por exemplo, nós temos quilograma, centímetro, dia e grau Celsius como as unidades para estas dimensões. As unidades derivadas são aquelas unidades obtidas pela multiplicação ou divisão de unidades básicas ou ainda a partir de definições. Aqui, por exemplo, nós temos Ft por minuto para a dimensão velocidade ou a definição de 1 Newton, que equivale a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Nós vamos agora observar a diferença que existe entre o sistema americano e o sistema internacional no que diz respeito às unidades derivadas. Por exemplo, qualquer dimensão que nós pegarmos aqui, qualquer grandeza física, nós vamos ter um equivalente no sistema internacional e no sistema americano. Então, pegando por base aqui a potência, no sistema internacional, a unidade de potência é o watt, ou seja, um joule por segundo. No sistema americano equivale a 1 HP.
Mas qual é a relação que existe entre esses sistemas de unidades? Então, para que nós possamos converter uma unidade de um sistema para outro, faz-se necessário a utilização de um fator de conversão. O fator de conversão nada mais é do que uma relação matemática entre a nova unidade e a velha unidade. E é o que nós vamos ver no exercício a seguir. Neste exercício, nós vamos converter 36 polegadas para pés e, em seguida, 48 km por hora para metros por segundo. O objetivo deste exercício é de mostrar a vocês como utilizar corretamente o fator de conversão. Conforme foi visto no slide anterior, para converter a unidade, nós precisamos multiplicar sempre o que se deseja converter por um fator de conversão. Neste caso, 36 polegadas, eu vou multiplicar por um fator de conversão onde a nova unidade aparecerá em cima e a velha unidade aparecerá embaixo. Estes fatores de conversão são comumente encontrados nos livros de engenharia e para transformar polegada para pés, nós temos que 1 ft equivale a 12 polegadas. Desta forma, ft ou pés, que é a nova unidade desejada, aparece em cima. E assim eu posso cancelar polegada com polegada. O resultado desta conversão é 3 ft. Procedendo de maneira análoga, para converter 48 km por hora em metros por segundo, nós também vamos utilizar de alguns fatores de conversão. Inicialmente, para a distância, nós sabemos que 1 km equivale a 1000 metros. Sendo assim, quilômetro cancela com quilômetro. A nova unidade que aparece em cima é metro, conforme requerido, porém o tempo ainda está em hora, então nós precisamos transformar para segundo. Sabemos que uma hora tem 60 minutos, e assim eu cancelo hora com hora, e que um minuto tem 60 segundos, e aí eu cancelo minuto com minuto, e a resultante, agora, neste caso, das unidades vai ser metro por segundo. E assim, a resposta da conversão de 48 km por hora é 13,3 metros por segundo. De acordo com o exercício que nós acabamos de resolver, ficou evidente que existe uma relação entre os diferentes sistemas de unidades e a necessidade de se utilizar o fator de conversão para realizarmos ou observarmos a relação que existe entre esses sistemas. Por exemplo, de acordo com o quadro a seguir, e como foi visto no exercício anterior, um pé equivale a 12 polegadas. Logo, o fator de conversão de polegada para pé é de 1 ft por 12 polegadas. Então, quando trabalhamos com unidades no Sistema Internacional ou no CGS, por exemplo, a conversão de unidades para uma dimensão comprimento é relativamente fácil, uma vez que são múltiplos de 10. Entretanto, quando trabalhamos com o Sistema Americano de Engenharia, existe uma dificuldade maior por dois motivos. O primeiro é a ocorrência de um fator de conversão, como já visto. E o segundo é o surgimento da unidade de força. De acordo com a segunda lei de Newton, a força ela é proporcional ao produto da massa pela aceleração. Entretanto, força e massa são conceitos diferentes e suas unidades não se cancelam. Vejamos. Força é igual a massa vezes aceleração, conforme já foi dito. No sistema internacional, 1 Newton equivale a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. No CGS, equivale a 1 Dina, que é igual a 1 grama vezes centímetro por segundo ao quadrado. Mas e no sistema americano de engenharia? De acordo com a segunda lei, conforme já foi afirmado, nós temos a proporcionalidade entre o produto da massa e a aceleração. No sistema americano, a unidade de força, libra-força, é definida por o produto da unidade de massa, libra-massa, pela aceleração da gravidade ao nível do mar e 45 graus de latitude, que vale 32,174 ft por segundo ao quadrado. Ou seja, 1 libra-força apresenta como valor 32,174 libra-massa vezes ft por segundo ao quadrado. Desta forma, para se trabalhar com a segunda lei de Newton, por exemplo,
No sistema americano de engenharia, faz-se necessário a utilização de um fator de conversão que aqui nós estamos chamando de GC. E no sistema internacional, o GC ele equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dividido por newton. No CGS, grama vezes centímetro dividido por segundo ao quadrado por Dina. E no sistema americano, 32,174 libra-massa vezes Ft dividido por segundo ao quadrado por libra-força. Para fixarmos este assunto, nós vamos resolver mais um problema a seguir. Neste exercício, nós vamos trabalhar com o conceito de força tanto no sistema internacional quanto no sistema americano de engenharia. Nós vamos mostrar a diferença de se aplicar o fator de conversão GC em ambos os casos. Para o primeiro caso, nós precisamos calcular a força em Newton para acelerar 4 kg a 9 metros por segundo ao quadrado. Desta forma, sabendo-se que força é o produto da massa vezes a aceleração, a força em Newton deverá ser calculada da seguinte forma: 4 kg vezes 9 metros por segundo ao quadrado, e aqui nós vamos utilizar o fator de conversão do sistema internacional. Este fator diz que 1 newton é equivalente a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Desta forma, estes valores serão calculados cancelando essas unidades, e aqui eu vou ter como resultado 36 newton. Procedendo de maneira análoga para o caso do sistema americano de engenharia, a força agora em libra-massa vai multiplicar a aceleração agora em pés por segundo ao quadrado. Neste caso, o fator de conversão é diferente. 1 libra-força equivale a 32,174 libra-massa vezes Ft por segundo ao quadrado. Sendo assim, as unidades agora vão se cancelar e o meu resultado desta conversão vai ser 1,12 libra-força. Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante chamado homogeneidade dimensional. Até então, nós trabalhamos com os diferentes tipos de sistemas de unidade e aprendemos a converter unidades. Agora nós vamos aplicar este conhecimento nos equacionamentos que nós vamos nos deparar a partir de agora. Então, para que uma equação seja dita dimensionalmente homogênea ou consistente, ambos os lados da igualdade devem possuir as mesmas dimensões e, por consequência, as mesmas unidades. Logo, se eu tiver alguma diferença entre as unidades de uma determinada equação, eu preciso utilizar um fator de conversão para tornar essa equação dimensionalmente homogênea. Então, vejamos. A equação aqui mostrada é a equação da velocidade, onde o primeiro termo nós temos como unidade metro por segundo. Após a igualdade, a velocidade inicial também está em metros por segundo. E o produto da gravidade pelo tempo resulta em uma unidade metro por segundo. Logo, nós podemos afirmar que essa equação é dimensionalmente homogênea. Entretanto, se analisarmos a equação a seguir, que é a mesma equação, porém o tempo agora é representado em minutos. Essa equação precisa de um fator de conversão, visto que o tempo está em minutos, diferente da unidade da aceleração da gravidade que está em metro por segundo ao quadrado. Sendo assim, nós vamos utilizar aqui o fator de conversão de minuto para segundo para tornar essa equação dimensionalmente homogênea. Por fim, nós vamos falar sobre quantidade adimensional. Uma quantidade adimensional pode ser um número puro ou uma combinação de variáveis que resulta em nenhuma unidade. Porém, esta quantidade adimensional possui um significado físico, como por exemplo, número de Reynolds. O número de Reynolds é uma quantidade adimensional ou um número adimensional que representa o escoamento de um determinado fluido numa tubulação, por exemplo. A partir do valor calculado, eu posso afirmar que o regime de escoamento é turbulento ou laminar. Isso vai depender das propriedades do escoamento. O número de Reynolds é dado pela divisão do diâmetro, velocidade de escoamento e massa específica pela viscosidade.
ou seja, ele representa a relação entre as forças inerciais e as forças viscosas. Na transferência de calor existe um outro número adimensional chamado número de Prandtl, que relaciona a taxa de difusão viscosa com a taxa de difusão térmica. Assim como o número de Reynolds, se nós analisarmos as dimensões no numerador e no denominador, o número de Prandtl resulta em um número adimensional. Da mesma forma, com o número de Schmidt, que é um número muito importante também na transferência de massa, que relaciona a taxa de difusão viscosa pela taxa de difusão molecular. De maneira análoga, se relacionarmos aqui as unidades do numerador com o denominador, este número adimensional também não tem nenhuma unidade. Bom, pessoal, nesta aula nós vimos os diferentes tipos de sistemas de unidades, aprendemos a converter unidades, nós vimos também a importância da homogeneidade dimensional e os principais grupos adimensionais da engenharia química. Na próxima aula, nós vamos aplicar dentro da unidade variáveis de processo, o que nós aprendemos na aula de hoje, que se trata da conversão de unidades. Agora é com vocês. Bons estudos e até a próxima.